O painel de hoje, dia 24 de novembro, será sobre o desafio do tratamento igualitário para as profissões jurídicas. Meu nome é Mauro Vilar, eu sou mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense e estarei mediando essa mesa. A nossa proposta é apresentar um trabalho dos profissionais que operam na área, como funcionam suas práticas cotidianas e quais são os maiores desafios da profissão, né? Esse seminário almeja criar um espaço de reflexão sobre a prática desses operadores quando, por meio de suas instituições, prestam serviço à sociedade. Para isso, convidamos dois profissionais da área, né? O primeiro pesquisador é o Jorge Alexandre Mancuso Arer, né, que é o doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela UF, também pesquisador pelo Núcleo de Sociologia e Direito pela mesma casa. E o professor do Departamento de Segurança Pública e advogado pesquisador Igor Peçanha Frota Vasconcelos, que é mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. Antes de passar a palavra, eu queria aí agradecer aos organizadores do evento pelo seminário e pela presença dos convidados e terem aceitado o nosso convite, né? Eu, como também pesquisador da casa, é uma honra fazer parte aí dessa mesa e estar aí tentando destacar um evento desse porte, dessa natureza, né? Eu gostaria, assim, antes de passar a palavra, começar fazendo uma colocação preliminar que me parece comum entre aqueles que operam na área, que se trata, independente do tema de pesquisa, ela se trata de uma consciência crítica a respeito da disciplina e, de certa forma, de seus produtos intelectuais, né? Algumas das pessoas que participaram desse seminário aqui, eu já tive a oportunidade de ler o trabalho desses pesquisadores, e, de certa forma, esses trabalhos todos me colocam nesse centro de gravidade, principalmente para falar do direito e dessas profissões jurídicas como um campo privilegiado das pesquisas científicas que são produzidas aqui dentro do nosso núcleo, né? Essa marca é uma marca importante que leva os pesquisadores e operadores a se debruçarem sobre esse tema, principalmente quando a gente confronta a prática e a teoria, que me parece, de certa forma, que elas habitam em ilhas e não num território comum. A mesma lógica parece ela repercutir dentro das profissões jurídicas brasileiras e, de certa forma, dificultando a compreensão para a sociedade como as práticas desses profissionais elas são operadas. Mais uma vez, eu gostaria aqui de agradecer aos convidados aí pelo nosso convite, e eu passaria a primeira palavra da nossa apresentação ao nosso colega professor Igor Vasconcelos, e depois passaremos para o pesquisador Alexandre Arias. Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, agradecer a todo mundo pela organização do seminário e pelo convite, na pessoa do professor Pedro Heitor, que, como ele gentilmente me apresentou, foi um colega de departamento há pouco tempo. Eu tive o prazer de dar aula lá no DSP, durante um ano, né, do final do meado do ano passado até final de julho desse ano. Mas assim, é importante dizer, né, reconhecer a importância das pessoas que contribuíram para a nossa formação, que o professor Pedro é, antes de tudo, um professor, né? Foi um dos professores que eu mais aprendi na minha trajetória no mestrado, e eu sou muito grato a ele por todas as trocas que a gente sempre pôde ter. Então, vou deixar aqui registrado esse agradecimento, não só pelo convite, mas pela trajetória, toda a disponibilidade e gentileza do professor Pedro nesse período todo. Bem, em segundo lugar, vou começar fazendo uma breve apresentação assim, da minha trajetória, para explicar de onde que dá para a gente falar dessa interseção entre o direito à segurança pública, né? Como que a gente pode, de alguma forma, abordar esses campos temáticos, esses campos de estudo, de uma maneira que seja produtiva. Então, bem, para começar, eu vou dizer que depois eu não vou responder perguntas sobre o período que eu passei lá em Las Vegas, né, no meu período sabático, naquele filme, que vocês devem estar todo mundo pensando que eu pareço com o cara daquele filme. Pareço, mas não vou responder perguntas sobre isso. Porque isso é a primeira coisa que todo mundo me fala quando me vê. E quem não lembrou aí, depois a gente explica. E segundo, dizer o seguinte: eu sou formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, com uma formação bem assim, atípica, de certa forma, porque eu me formei no interior, né, no curso do Instituto de Ciências da Sociedade. Na época nem existia o instituto, a gente só funcionava como um curso lá em Macaé mesmo. Então, eu sou daquela região, nasci em Conceição de Macabu,
e cresci, passei toda a minha vida em Macaé, na Sana, em Macaé, Sana é distrito de Macaé, eu cresci nessa região, e eu fiz um curso atípico, porque era um curso que os professores vinham de Niterói para dar aula para a gente lá, na maior parte do curso. A gente teve que fundar o centro acadêmico. Quando entrou no curso, a minha turma foi a primeira turma da retomada do curso, né? O curso teve um, uma primeira tentativa que abriram o vestibular para 2 turmas. Essa tentativa não foi para frente, ficaram alguns anos sem ter novos vestibulares, e no bojo da questão do Reúne, com o projeto de ampliação da universidade, viram no curso que estava lá meio capenga, com 2 turmas, assim, sem, né, continuidade, uma oportunidade de alocar essas verbas no Reúne, e aí reabriram o curso. Isso foi em 2007 para 2008, né? Eu entrei em 2008 na UF, e fiz a minha graduação lá. Então, no meu período de graduação, de uma maneira diferente do que acontece em outras universidades públicas, né, na faculdade de Direito, a oportunidade a gente não é incentivado, melhor dizendo, a desenvolver práticas de pesquisa na faculdade de Direito de maneira geral, né? O nosso contato com o mundo do direito, ele se dá muito através dos estágios, né? A gente tem algumas pesquisas que mostram isso, mas essa vivência prática de todo mundo que passa pela faculdade de Direito, e em outra visão com o mundo dos concursos públicos, né? A gente está sempre conectado com a questão dos concursos públicos. E só que pelo fato de não ter nenhuma pesquisa, nenhuma monitoria lá no meu curso, porque era um curso recém-criado, isso era uma coisa que causava um interesse para muitos de nós. Mas isso tem lá em Niterói, não tem aqui em Macaé, eu quero fazer isso também. Então a gente começou a apertar os professores, né, exigir dos professores que eles também propusessem projetos de pesquisa para lá. Então, desde o início da faculdade, desde que a gente conseguiu abrir ter a proposta dos primeiros projetos de pesquisa, eu me engajei em projetos de pesquisa. Então, eu tenho essa característica peculiar na minha formação, né? Então, a gente fez um projeto de pesquisa de direito ambiental. Lá em Macaé tem um parque, que é o único parque nacional, né? O parque, para quem não sabe, é uma unidade de conservação de proteção integral, que é a proteção de restinga. Então, a gente fez um trabalho com a questão da regularização de quem vivia no entorno do parque, com uma espécie de assessoria jurídica para quem estava sendo ameaçado de ser tirado do parque, mas era comunidade tradicional, pescador caiçara. Então, eu tive esse contato desde o início, mas esse foi um contato breve, e depois, ao longo do tempo do curso, as oportunidades de pesquisa continuaram escassas, e a quantidade de alunos foi aumentando, e a gente vai se envolvendo com outras dinâmicas do curso, né? Muito com o centro acadêmico, e e aí, enfim, me envolvi com as questões tradicionais do curso, que era o concurso público, que era os estágios. Eu, durante muito tempo, fiz vários estágios ao mesmo tempo. Estagiei na defensoria, na procuradoria, depois estagiei na procuradoria no escritório, ao mesmo tempo que fazia faculdade. Então, e eu também tinha uma outra característica peculiar na minha trajetória pessoal, particularmente, que é o meu tio, que foi a pessoa que me incentivou a fazer a faculdade de Direito, né? Minha vontade de adolescente no ensino médio era fazer história, ou ciências sociais, ou psicologia, e esse meu tio fez faculdade de Direito já mais tarde, já adulto, e me incentivou a fazer a faculdade de Direito, e ele abriu um curso preparatório, que na época, muitos de vocês devem conhecer esse curso, que é o LFG, né? Hoje ele pertence à Croton, à Anhanguera, mas na época era uma iniciativa totalmente inovadora, assim, não existiam cursos telepresenciais, existiam 2 ou 3 no Brasil, e esse foi o primeiro que teve muita abrangência, que tinha cursos preparatórios em todas as capitais. Então, como ele era o franqueado desse curso lá na nossa cidade, eu acabei me envolvendo muito com esse curso também. Então, eu comecei a assistir aula nos cursinhos e tal. Então, fiz um movimento de conhecer muito o direito dessa perspectiva da lógica dos cursinhos. Então, e evidentemente isso gerou também um contraste entre a faculdade e os cursinhos, né? Entre a faculdade e o cursinho. Feita essa introdução sobre a minha trajetória, o que eu queria, né, para onde eu queria ir nessa reflexão?
que é pensar o seguinte: qual é a oportunidade que a Faculdade de Direito dá para a gente de pensar as questões que são relacionadas ao direito, as questões que são relacionadas à justiça, que muitas vezes, quando a gente consegue fazer algumas reflexões na Faculdade de Direito, elas são muito... Isso não é um problema em si, mas tem, né, evidentemente, consequências em ser desse jeito. As questões são colocadas de forma crítica na Faculdade de Direito, muitas vezes estão relacionadas unicamente a um campo filosófico. Então, a gente acaba reproduzindo um pouco a própria lógica do direito dogmático, digamos assim, né, da doutrina jurídica, nas reflexões que a gente faz sobre a justiça, sobre as questões sociais, porque a gente fica refletindo isso de uma maneira, né, relativamente abstrata. Como eu disse, isso não é necessariamente um problema. Eu, particularmente, sou do entusiasta, assim, do conhecimento filosófico. Eu gosto de ler filosofia, de estudar filosofia. Eu gosto das questões filosóficas que embasam as questões das ciências sociais. Então, por exemplo, quando eu estive como professor do departamento, eu peguei disciplinas como Teoria do Direito do Estado 1 e 2. Então, eu trabalhava com essa conexão entre as reflexões dos filósofos gregos, por exemplo, e como que isso aparece em questões sociológicas, né? Como que o Aristóteles, por exemplo, dizer que o objetivo da política é o bem comum, é um pano de fundo para vários dos discursos que a gente percebe como um certo senso comum da política e do direito na contemporaneidade, né? Tem 20, 20 séculos praticamente, e mesmo assim ainda é uma questão que influencia diretamente a nossa maneira de pensar a nossa sociedade, pensar a política, de pensar o direito. Evidentemente que isso não é também uma coisa automática, que não é simplesmente pegar essa reflexão lá e tratá-la como se ela fosse exatamente a mesma nos dias de hoje. Esse também é um erro grave que a gente não pode cometer. Então, sem necessariamente criticar o conhecimento filosófico em si, mas a gente ficar só nessa dimensão filosófica, que termina por demais abstrata, afasta a gente das questões sociais que são relevantes de fato, digamos assim, para a própria prática da nossa atividade como juristas, né? Então, dito isso, feita essa introdução, eu queria contar algumas histórias para vocês, 2 ou 3 histórias que eu acho que ilustram bem, e a partir delas desenvolver essa relação entre o campo do direito e o campo da segurança pública. A primeira história, que eu acho que assim, pode ser de certa forma, vamos dizer, uma homenagem que essa fala que, né, o NSD, através do professor Pedro Heitor, me deu a oportunidade de fazer aqui, que é para um jovem adolescente da comunidade do Morro do Palácio. O Morro do Palácio, para quem não conhece, é uma favela que fica na zona sul de Niterói, localizada entre os bairros do Ingá e da Boa Viagem. A Boa Viagem é ali onde fica o MAC, que todo mundo conhece, pelo menos já ouviu falar. O Ingá é onde fica a Faculdade de Direito. O Museu do Ingá é onde era o Palácio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, quando Niterói era a capital. A Faculdade de Direito da UF fica ao lado desse museu, que era o Palácio. Não à toa, a Faculdade de Direito estava ao lado do Palácio do Governo por uma intencionalidade. É até curioso observar, que é uma coisa que a gente não aprende quando a gente conhece a Faculdade de Direito de Niterói, mas quem já conhece, quem não conhece, tiver a oportunidade de ir lá, eu chamo a atenção para vocês notarem que existe uma entrada muito bonita, pomposa, que parece uma acrópole grega, né, assim, com as colunas, e que é uma entrada que não é usada, e que essa entrada que está de frente para a rua, que é a entrada formal, ela foi construída posterior na Faculdade de Direito. A entrada da Faculdade de Direito era de frente para o Palácio do Governo, de frente para o outro. Nada mais simbólico, não? Aí, esse aí, ó. O palácio é esse aqui, né? Exatamente. Está vendo que tem uma UF aqui no meio, ó. Você Aqui. que está com o mouse. Chega para a esquerda o mouse aqui para mostrar onde está a UF. Aqui, ó. Um pouco mais para a esquerda. Deixa eu... Perdão. Aqui, a UF está... Para qual lado eu me perdi? Para a sua esquerda. Anda com a seta para a esquerda.
Tá. Tem um negócio amarelinho, logo depois é a UF. Grão Gourmet, logo depois ali na esquerda é a UF. Ah, Cima, aqui. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Não. A mouse pra esquerda. Eu tô indo. Aqui, ó, Nilo Peçanha, esse gourmet aqui. Tá escrito a UF aqui, depois desse Gourmet, um pouquinho pra esquerda, assim. Em cima. Tem uma rua de Aqui. Mundo Marcha, a UF aí, ó. Ah, sim. Tá vendo? É, agora eu vi. Aí o Deixa Google eu... está até informando que está fechado na pandemia o campus. E se você arrastar o mouse para o outro lado, lá na ponta, na praia, tem o Museu de Arte Contemporânea. O Morro do Palácio, como vocês estão vendo aí Aqui é o MAC. Isso, exatamente. Ele é em formato de caracol, porque ele é um morro meio vertical mesmo, assim, né? Meio óbvio essa explicação, né? Um morro vertical, mas meio redundante, mas é porque ele é como se fosse um caracol que vai contornando o morro e ele fica espremidinho entre o Ingá e a Boa Viagem, entre a UF e o MAC. Nessa imagem dá para ver bem ilustrativamente essa ideia que eu tentei explicar. Boa, obrigado, Pedro. Então, como eu estava falando, a Faculdade de Direito ficava de frente para o Palácio do Governo, e o Morro do Palácio, ele se chama Morro do Palácio justamente porque o Palácio do Governo estava ali. Numa oportunidade, a gente fez um evento no Museu do Ingá, resgatando lideranças antigas do Morro do Palácio, e um dos moradores mais antigos, que curiosamente até ele não gosta de ver que ele mora no Morro do Palácio e tal, mas é um dos moradores mais antigos ali da região. Ele foi segurança do Palácio do Governo durante mais de 30 anos. Então ele mora ali porque ele morava do lado do trabalho dele, para ser bem objetivo. E a ocupação daquele morro foi feita todo nessa lógica, né? Então, o morro fica ali, ele está do lado da Faculdade de Direito, e esse menino que eu mencionei, que é o Alisson, eu consigo compartilhar também a tela aqui? Essa foto aqui, gente, que vocês estão vendo, é de um projeto, deixa eu ver se eu consigo deixar ela full. Não. Ó. Essa foto aqui é um projeto que a gente organizou nesse período que a gente estava trabalhando, né, lá no Morro do Palácio. Eu já vou explicar melhor um pouco o que era esse trabalho. E esse menino que está aqui no meio, de camisa azul, aliás, é esse outro de camisa azul aqui na ponta. O nome dele é Alisson, né? E aí eu queria falar sobre ele, eu queria contar a história do Alisson, porque eu acho que ela é bem ilustrativa do que a gente está querendo trabalhar aqui. Quando eu comecei a quando eu entrei no mestrado em Sociologia e Direito, a minha inquietude, eu contei essa história do Palácio do Governo para ilustrar isso para vocês. A minha inquietude era a seguinte: como que a gente pode estudar na faculdade de Direito, ficar falando de direito fundamental, de dignidade da pessoa humana, com uma favela conurbada com a faculdade de Direito, né? Eu tomo emprestado essa expressão que é da geografia, né? Os colegas geógrafos ficam um pouco nervosos quando eu uso essa expressão para isso, mas é um neologismo mesmo para dar a dimensão do que eu estou querendo dizer. O Morro do Palácio fica conurbado à faculdade de Direito, ou seja, não existe uma separação, um momento onde começa o morro e termina a faculdade, assim. Existe uma rua no meio. O muro da faculdade, do lado do muro, a gente já tem o Morro do Palácio. Eu até brinco na minha dissertação que eu escrevi sobre o futebol lá no Palácio e a forma de administração de conflito, que é onde eu quero chegar, que é como se tem um posto de saúde que fica colado ao muro da faculdade de Direito também, que é como se aquele posto de saúde fosse um tratado de Tordesilhas. Tipo, ali tem implícito uma linha que separa o que é a favela e o que é a faculdade de Direito, ou o asfalto, ou a cidade, o que é o Ingá, né? O que é o Ingá e o que é o Morro do Palácio? É como se tivesse uma linha e todo mundo sabe que você passou para ali do posto de saúde, você está na favela, e se você está para baixo, você não está mais na favela. Tem um ponto de mototáxi, todo mundo sabe, tá implícito ali. Então, quando meu incômodo, exatamente, Mariana comentou aqui, exatamente, tem que entrar, né, nesse lugar que eu estou falando que tem esse tratado de Tordesilhas. Então, o meu incômodo era esse: como que pode a gente estar aqui na Faculdade de Direito? E lembrando, eu estudei na Faculdade de Direito em Macaé, então eu provavelmente, né, naturalizei menos essa realidade da Faculdade de Direito de Niterói, porque eu não estava ali todos os dias. Eu vinha para a Faculdade de Direito de Niterói porque eu vinha para reuniões de movimento estudantil,
eventos da faculdade. Eu lembro que eu vim uma vez para assistir o Miali, teve um evento com o Michel Miali, foi o orientador do professor Pedro, né, teve esse evento, eu vim lá de Macaé, a gente fez uma excursão para vir ver o Miali lá de Macaé. Então eu vim em eventos esporádicos assim, e aí aquilo me chamava muita atenção. Eu falava, gente, por que ninguém fala disso? Como assim tem uma favela aqui, ninguém está falando disso? Esse era o meu incômodo. Evidentemente também que esse incômodo, ele era um incômodo muito, de novo tomando uma palavra emprestada, assim, no sentido mais figurado, muito etnocêntrico, porque a minha preocupação era, olha, a gente tem que levar o conhecimento da faculdade de Direito para a favela, a gente tem que dar acesso a direitos para eles. Era um incômodo bem, até certo ponto, colonizador, eu diria, né? Depois eu aprendi com antropologia porque que isso não era bem assim, porque que isso pode ser um problema. Mas era esse o incômodo que eu tinha. Foi daí que partiu o meu incômodo da minha dissertação, que eu gosto sempre de falar isso, né? Você, olha só, escreveu a dissertação sobre futebol na favela e tal, mas antes era... Essa preocupação já estava colocada para mim, só que eu não tinha ferramentas, não tinha diálogos que me permitissem desenvolver ela, porque, por exemplo, a minha dissertação, a minha monografia de conclusão de curso foi sobre mutação constitucional. De alguma forma, o que me incomodava e o que me preocupava era, mas aí, como é que a sociedade muda o direito, como é que o direito muda a sociedade? Isso aí, é o que está escrito para sempre, mas nem o que está escrito acontece. Então, eu fiz a minha monografia de conclusão de curso sobre mutação constitucional, escrevi sobre o caso do voto feminino, porque o caso do voto feminino ele é emblemático nessa trajetória, né, de interpretação constitucional brasileira, porque existem registros de votos femininos antes de existir reconhecimento institucional dos votos, ou seja, houveram autorizações para mulheres votarem, para mulheres se candidatarem a prefeituras no Nordeste, antes de ter qualquer manifestação dos tribunais sobre se isso era possível ou não. Bem rapidamente, para quem não conhece essa discussão, quando foi feita a Constituição da República, em 1891, o texto que ficou constando na Constituição era que todo homem podia votar, mas não era uma questão discutir se aquele homem significava ser humano ou se era todo homem. Não era uma questão, porque não era uma questão mulheres votarem, não era uma questão que tinha conseguido, pelo menos, alcançar relevo de debate público. Ao longo dos 30 anos posteriores, esse debate começou a acontecer, e às vezes que isso foi levado ao Supremo, o Supremo rejeitou veementemente essa possibilidade. E, então, ficou valendo a interpretação, né, da Constituição de que homem ali estava se referindo ao sexo masculino, porque não tinha registro de votos femininos. E aí houveram esses casos, esses precedentes, digamos assim, aliás, precedente não é uma boa palavra, houveram esses casos, esses primeiros registros, e essa demanda ganhou tal relevo no debate público que ela foi incluída na legislação infraconstitucional antes de ser incluída na Constituição, porque o Código Eleitoral de 32 previu o voto feminino de uma maneira, inclusive, muito abrangente. A Constituição de 34, que veio 2 anos depois, restringiu o voto, continuou prevendo a possibilidade do voto feminino, mas restringiu em relação ao Código Eleitoral de 32. Ou seja, aí inseriram cláusulas como, tipo, a mulher pode votar, mas desde que ela seja independente economicamente, porque ela era relativamente incapaz em relação ao marido e ao pai, então ela tinha que ter vida econômica própria para poder votar, toda essa questão. Então, assim, esse incômodo sobre, e aí, o diálogo entre o direito e a sociedade era um incômodo que já estava colocado para mim. Só que eu não tinha ferramentas, não tinha diálogos na minha formação na faculdade de Direito para olhar para a realidade e falar, mas e aí, o que está acontecendo aqui mesmo, no mundo que a gente vive, para a gente poder pensar o direito a partir dessa realidade. E aí, quando eu fui para o mestrado, esse foi a minha questão. Tenho a faculdade de Direito, tenho o Morro do Palácio, como é que a gente faz para poder criar um diálogo entre essas duas realidades sociais? E aí, vou tirar o copo aqui da frente, que está entrando na câmera. E aí eu fui fazer a pesquisa e comecei fazendo essa pesquisa como assessor jurídico popular, né, através do TACAP, Tamoios Coletivo de Assessoria Popular, que na época era coordenado pelo professor Vladimir Luz, que foi o meu primeiro orientador no mestrado, e eu comecei a desenvolver essa relação com a comunidade do Morro do Palácio a partir da assessoria popular. A gente desenvolveu algumas atividades lá interessantes. Eu costumo dizer que, ironicamente, aí essa é uma visão que foi a antropologia, as ciências sociais, a segurança pública que me deu, que talvez o que a gente tenha feito de mais relevante lá no primeiro ano, que a gente passou indo ao Morro do Palácio para
né, construir demandas com eles, tentar dialogar com eles, com a comunidade, foi que a gente organizou uma festa. Não sei se o Pedro vai se recordar dessa festa, mas a gente fez uma festa que a gente foi chamada de Black em Palácio. E quando eu comecei a frequentar o Morro do Palácio, majoritariamente os estudantes não iam lá, de forma alguma, por N motivos, né? Medo, preconceito, e etc. E a gente começou a fazer uma festa que tinha 40, 50 estudantes da UF, 40, 50 jovens da comunidade do Palácio, com todos interagindo, tomando cerveja junto, dançando junto, eventualmente se pegando, né? E interagindo. Ou seja, a gente conseguiu criar uma interação de fato entre a comunidade e a Faculdade de Direito. A partir dessa festa, que foi a gente fez uma feijoada de tarde, depois foi uma festa black, à noite a gente conseguiu desenvolver uma relação muito mais efetiva com várias lideranças, vários jovens da comunidade do Morro do Palácio. E a partir daí a gente conseguiu começar a sair um pouco de demandas individuais, começar a trabalhar com um pouco mais com demandas coletivas. Então, quando eu comecei a trabalhar como assessor popular, o meu incômodo era, a gente está fazendo meu segundo incômodo, digamos assim, né? O primeiro incômodo era esse de qual é a relação que existe entre a Faculdade de Direito e o Morro do Palácio, e o segundo incômodo foi, a gente está aqui, mas por enquanto, antes de rolar essa festa, a gente está só atuando com demandas individuais. Tudo bem, isso é legal, a gente está contribuindo para a vida das pessoas, mas a UF tem um escritório modelo, o CAJUF, tem outras instâncias que são capazes de exercer esse tipo de atividade, que não sei se a gente precisa de um grupo de pesquisa, de uma assessoria popular, de mestrandos para desenvolver esse tipo de atividade, que a gente pode avançar. E aí a gente, por exemplo, fez uma ação individual de uma situação que uma moradora contratou um serviço de laje, né, para poder botar o cimento, esqueci o nome daquele caminhão que traz cimento para fazer a laje, então ela tirou o telhado todo. Britadeira? A britadeira? Betoneira, uma coisa assim. Betoneira? A betoneira, Betoneira, tá. isso mesmo, betoneira. E aí, assim, ela contratou esse caminhão e destelhou a casa dela toda para poder fazer a laje, e simplesmente o cara, quando chegou ali na entrada do Morro do Palácio, falou, não vou subir. E já estava pago, passou no cartão de crédito. A compra, o cara falou, não vou subir, porque era favela, ele não queria subir. E fizeram um mutirão, né, 20, 30 pessoas reunidas, fizeram a laje dela no braço, para poder a casa dela não ficar sem telhado, não molhar a casa dela toda, e a gente entrou com uma ação, né, processando a empresa que não quis subir o morro, e a gente perdeu a ação na primeira instância, e né, com muito esforço no recurso a gente conseguiu um dano moral de R$2.000 para ela ficar com a casa destelhada, para vocês terem uma noção. Assim, esse eu acho que foi o caso individual mais emblemático que a gente trabalhou. E aí, a gente começou a trabalhar com isso e começou a trabalhar com questões coletivas. Trabalhamos com a água, eu quero contar uma história sobre a água que eu vou deixar para o final, e trabalhamos muito com o futebol. Ao fim e ao cabo, eu escrevi minha dissertação sobre o futebol nas comunidades de Niterói e São Gonçalo. Uma das lideranças do Palácio, junto com outras lideranças de Niterói e São Gonçalo, inspirado pela CUFA e pela Taça das Favelas, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, me procuraram e falaram, Igor, a gente quer montar uma associação para fazer um campeonato desse aqui em Niterói. Aí aquela coisa de reúne para fazer associação, eles acabaram fazendo o campeonato, antes até mesmo da gente fazer a associação, o primeiro campeonato. Esse primeiro campeonato, isso é importante de mencionar, né, e aí a gente vai começar a entrar nas questões de segurança pública, ele foi realizado no campo do batalhão da PM. E por que ele foi realizado no campo do batalhão da PM? É até engraçado, assim, né? Engraçado no sentido de curioso, óbvio, porque você tem lá fotos dos campeonatos com o pessoal levantando taça, algum pessoal jogando bola, comemorando, e no fundo você tem uma patão, entendeu? Tem uns instrumentos de segurança que, de maneira geral, todos nós sabemos, servem justamente para entram no território, né? E até talvez seja um problema a gente falar de território, mas entram no local de moradia dessas pessoas, muitas vezes para levar violência, né? Então, assim, a contradição ali colocada, né, no campo, né? E aí eles realizaram esse campeonato no campo do Batalhão da PM, e é um motivo, né? Eu perguntei para eles, mas por que a gente não fez? Por que não fez na Concha? Por que não pediu um outro campo para a prefeitura?
era que eles tinham um receio de colocar comunidades que eram ocupadas por facções diferentes para jogar em qualquer lugar e com medo disso estourar um conflito. Então, esse foi um dos motes da criação da ECO, essa associação sobre a qual eu escrevi a minha dissertação. A ECO, que é a Associação Esportiva e Cultural das Comunidades de Niterói e São Gonçalo, foi criada porque essas lideranças notaram, num dado momento, que eles só jogavam entre si, pensando nas comunidades que tinham facções diferentes, quando eles iam para o Rio jogar na Taça das Favelas. E eles queriam poder jogar entre si em Niterói, no campo deles, no campo da comunidade deles, queriam se reunir na cidade que eles moravam. Então, e aí é até curioso, porque o lema do campeonato depois, no fim das contas, foi o esporte unindo que a cidade separou, que tem duas dimensões, né? A dimensão de separando as comunidades que têm facções diferentes, mas também a dimensão de separar a favela e o asfalto, a Faculdade de Direito do Morro do Palácio. Então, a gente se engajou como assessoria popular na formação dessa associação, a gente criou essa associação, e nesse meio tempo eu me aproximei cada vez mais do curso de segurança pública, comecei a dar aula de direito administrativo como estagiário docente, né? Até o Pedro mencionou, e aproveito a oportunidade para agradecer o Alexandre, porque ele era o professor da disciplina que eu assumi logo depois, e ele me deu uma força, me deu o programa dele. Enfim, eu quase não tive trabalho, porque eu praticamente repliquei o programa do Alexandre, que era muito bom, excelente, né? Tipo assim, inseri um ou outro texto que eu queria colocar, porque eram discussões que tinham mais a ver com a minha pesquisa, mas, de maneira geral, trabalhei com um programa que o Alexandre tinha feito, que era muito bom, então ele me deu uma força, me incentivou e tal, foi bem legal, e era minha primeira experiência dando aula na universidade, então para mim foi muito enriquecedor. Enfim, deixo aqui o agradecimento para o Alexandre. Inclusive, tem um colega nosso que está no mestrado no PPJS hoje, que é o Leonardo Santos, que foi, né, aluno da segurança pública, que é um camarada brilhante, assim, não tem outra palavra para falar do Léo. O Léo é brilhante, que foi meu aluno nessa turma. E eu lembro que ele estava ali no 6º período, mais ou menos, que eu dava aula e falava, caraca, esse maluco aí, pô, é muito bom mesmo, hein? Tipo, sabe quando você olha, tem umas figurinhas assim que você olha e fala, pô, de onde sai esse sujeito aí? Né? Tipo, e não deu outra, né? Tá no mestrado e tal, tá fazendo mestrado no PPJS, é um cara brilhante, frequenta o LAESP, o grupo de pesquisa coordenado pelo professor Lenin, do qual eu faço parte também. Eu assumi, fui me aproximando cada vez mais, dei aula na segurança pública, né, me engajei em estudar, né, as ciências sociais e a antropologia muito, assim, acho que as disciplinas que eu tive, de novo, assim, eu acho que esses momentos são importantes para a gente, né, tributar os agradecimentos devidos. Os professores com quem eu mais aprendi, mais tive diálogo durante o meu mestrado foi o Pedro, o Lenin e o Lobão, que foi meu orientador de mestrado no fim das contas, e é o professor com quem eu tenho o maior diálogo hoje em dia, né, no grupo de pesquisa que a gente integra, que é o GIPED, que foi o grupo que terminou organizando a segunda Copa das Comunidades, para poder fazer o gancho. Então, teve essa primeira Copa das Comunidades no campo do Batalhão da PM, e a gente falou, cara, a gente tem que, conversando com eles, né, a gente tem que construir um contexto de segurança que permita que a gente faça esse campeonato como essa molecada merece, porque essa molecada joga bola pra caramba, isso, pô, é a vida deles, eles, né, são, né, muito engajados com a questão do futebol. Então, pô, vamos tentar montar um campeonato maneiro. A gente fez um crowdfunding, né, uma vaquinha coletiva, juntamos grana, acho que na época a gente arrecadou cerca de 15 mil reais, para poder comprar troféu, medalha, alugar um campo maneiro lá na região oceânica, tipo, dar estrutura para os caras jogarem. Assim, a gente queria, essa era a proposta, né? Uma proposta construída entre nós, do grupo de pesquisa, do NUPIS, né, coordenado pelo professor Lobão, e as lideranças comunitárias. A nossa proposta era, vamos fazer esses caras serem protagonistas. Assim, a ideia do campeonato é os jogadores, essa molecada da favela que joga bola e que, pô, faz isso muito bem, tem um momento de protagonismo, e inclusive está em lugares onde normalmente eles são coadjuvantes, porque aí a gente, né, é bom mencionar por todas as questões que vem acontecendo ao longo de 500 anos, mas estão na ordem do dia e deveriam mesmo estar na ordem do dia sempre, de violência racial, de extermínio da população negra mesmo. Acho que não tem outra forma de explicar isso. A gente tem que dar o nome aos bois, né? A gente tem que dizer as coisas como elas, né, de fato são, para a gente ter a dimensão da gravidade dos problemas que a gente está abordando. E essa questão do futebol e da violência, ela está diretamente ligada a essa questão
da negritude, basta vocês olharem aqui para a foto que está na tela de vocês, e vocês vão ver que a maioria dos jovens são negros, né? Quantos garotos brancos tem nessa foto? Todos moradores do Palácio, lá no nosso projeto. Tem acho que um menino branco nessa foto, e ela tá meio assim, né? Não sei se dá para afirmar que ele é branco, mas enfim, não importa muito, isso é uma coisa que a gente conhece. Então esse era o nosso propósito, a gente construiu todo o campeonato. Eu me lembro muito, foi muito marcante, uma vez que a gente estava na sala do NUPID, que na época, hoje em dia fica ali no prédio da Tiradentes, que é da Faculdade de Direito também, mas na época eu ficava ali naquele prédio histórico da Faculdade de Direito, e uma das lideranças comunitárias, que era da Brasília, falou assim: caraca, passei tantas vezes aqui dirigindo um ônibus na frente dessa rua, nunca imaginei que eu ia estar dentro desse prédio. Um dia que a gente estava fazendo uma reunião de organização do campeonato. Aí eu queria aproveitar essa lembrança para mostrar uma outra foto para vocês que eu tinha separado aqui, que é essa daqui, que esse dia, isso aqui é o Salão Nobre da Faculdade de Direito. Como vocês podem ver, ele está ocupado por pessoas que normalmente não estão no Salão Nobre da Faculdade de Direito. Essas pessoas são as lideranças comunitárias de todas as favelas que participaram da segunda Copa das Comunidades que a gente organizou. Esse evento foi o sorteio dos grupos da Copa das Comunidades. A gente fez um evento mesmo, tipo Copa do Mundo, né? Para sortear. O evento foi dirigido por uma das lideranças. Nós ficamos ali na plateia. A gente tinha até o Paulista, que é uma das lideranças do Morro do Palácio. Ele até brincava com a gente. Ele falava assim: não, eu coloquei o pessoal da UF para ser meu funcionário. Eles trabalham para mim, eles fazem o que eu quero, porque ele era o presidente da associação e a gente estava ali para isso mesmo, né? Eu sou seu advogado, sou seu auxiliar aqui para poder trabalhar para vocês mesmo, porque as estrelas do evento são vocês. Então, essa foto, para mim, é muito cara, porque é uma coisa que, né, como é difícil colocar essas pessoas no Salão Nobre da Faculdade de Direito, né? E um pouco do sentido que a gente trabalha é esse. E estou criando todo esse panorama para vocês para me ilustrar mesmo o que foi o meu trabalho de pesquisa e dissertação e falar do Alisson, né? Vamos voltar ao Alisson, que eu acho que é a homenagem que eu queria fazer nessa fala para a gente poder discutir direito e segurança pública, né? Então, o Alisson, voltando lá, vou mostrar de novo a foto anterior, só para a gente ver. Opa, esses aqui são os grupos da Copa. O Alisson, como eu falei, esse rapaz que está aqui, o segundo da ponta. Vocês estão vendo a setinha? Então, né? Esse aqui. Então, o Alisson, o que acontece? Enquanto a gente estava organizando o campeonato da Copa das Comunidades, por que a gente resolveu, por que o NUPID resolveu assumir a coordenação, digamos assim, do ponto de vista da universidade, dessa Copa das Comunidades? Tem uma história do NUPID, do professor Lobão, com o Morro do Palácio, que é o seguinte: esse paulista, que é uma das lideranças importantes do Morro do Palácio, mais ou menos há uns, vamos botar aí a Copa foi 2014, então 7 anos atrás, ali por 2012, 2013, ele procurou a Faculdade de Direito, porque o paulista é esse cara que, né, vai, se mete, procura, faz política e tal. Ele procurou o Lobão, a partir de uma indicação de uma aluna da antropologia que estava fazendo um trabalho na creche sobre as corporalidades na creche, a violência e tudo mais. Foi uma dissertação de mestrado da antropologia. Por indicação dessa aluna, ele procurou o Lobão e falou assim para o Lobão: Lobão, eu quero ter uma UPP sem polícia no Morro do Palácio. Aí o Lobão falou: UPP sem polícia? Como assim, né? Como bom antropólogo que ele é, ele falou: me conta mais sobre esse negócio de UPP sem polícia, para a gente saber exatamente o que você quer. E deixou o paulista falar. Ele estava querendo ter uma atuação do Estado, digamos assim, que fosse mais positiva. É evidente que a gente não tinha esse poder e não fazia muito sentido ter uma UPP, né, sem polícia ali. Hoje em dia até tem uma companhia destacada lá em cima, no Morro do Palácio, mas isso é outro assunto. Mas, conversando com o paulista, o Lobão e eles tiveram uma ideia de por que a gente não faz, então, para integrar a Faculdade de Direito do Morro do Palácio, lá em 2013, um campeonato de futebol. Tá rolando Copa do Mundo, ano que vem, esse ano vai ter Copa das Confederações, ano que vem vai ter Copa do Mundo. A gente pode fazer uma Copeca, que é a Copa mais ECA, e fazer algum tipo de trabalho com ele sobre, né, direito de infância e juventude, e
né, construir o futebol. Foi feita a primeira Copeca, que foi em 2013, e no segundo ano foi feita a segunda Copeca. Alisson jogou a primeira e a segunda Copeca, e foi campeão dos 2 anos. E uma coisa que o Paulista sempre falava para mim, quando eu comecei a frequentar o Palácio, então isso foi em 2013, 2014, depois eu comecei a frequentar ali por 2015, quando eu entrei no mestrado, uma coisa que o Paulista sempre falava para mim era o seguinte, cara, a gente precisa fazer aqueles campeonatos de novo, porque ficou um ano sem fazer, porque, pô, a molecadinha sempre me pergunta e tal, e, pô, o legal de ter esse tipo de campeonato é que a molecada fica envolvida com esses campeonatos. Então, eles ficam perguntando, o assunto deles é esse, quem ganhou, quem perdeu, quem fez mais gol, quem jogou mal, quem tomou um frango. E aquela parada ficou na minha cabeça, né? Quando surgiu essa situação de fazer a ECO, a gente fez a ECO, acabou que as lideranças comunitárias decidiram fazer um campeonato que era 15, 16 anos, então, de alguma forma, excluiu a molecadinha mais nova, que era a molecadinha que jogava a Copeca, que era, na época, 10, 11, 12. O Alisson estava ali com 13, 14. Paralelamente, a gente criou um projeto para poder também, né, oferecer, de alguma forma, algum tipo de diálogo com essa molecadinha mais nova, né, que era uma molecadinha que o Lobão tinha muita preocupação, assim, né, sabe? A galera que está mais novinha ainda, a gente ainda tem mais condições de, pô, atingir, trocar com eles e tal. E aí a gente fez esse projeto, que é aquela foto que vocês viram na quadra da Faculdade de Direito, chamava Pés no Chão, que era levar a molecada 2 vezes por semana para jogar bola na Faculdade de Direito. O nosso objetivo fundamental era fazer eles se sentirem em casa na Faculdade de Direito, sentir aquele espaço como deles, um espaço de um prédio público. Não, vem cá e usa o prédio público, e vamos, né, quem sabe daquele grupo ali, 1 pessoa, 2 pessoas, não mete na cabeça que vai fazer Faculdade de Direito ali. Né? Aliás, isso é uma coisa que eu sempre menciono, porque uma das coisas que mais me chamou a atenção assim, de primeiro impacto, no primeiro mês que eu estava frequentando o Palácio, né, com a minha visão lá de, olha só, o direito tem que ir para o Morro do Palácio, era que está completamente fora do horizonte da juventude da comunidade fazer vestibular. E aí, eu, né, pensava, pô, para mim, quando eu tinha essa idade, era inescapável fazer vestibular. Minha família ia me matar se eu não fizesse vestibular, se eu não fizesse faculdade. Então, isso para mim dava um tom da diferença de vida, né? De possibilidades e oportunidades que a gente tem. É uma coisa óbvia, mas assim, me chamou muita atenção. Como que ninguém falou a palavra vestibular, faculdade, em um mês que eu estou aqui conversando com um monte de jovens de 16, 17 anos. Então, nosso objetivo com esse projeto Pés no Chão era esse. Certo, pois bem, quem era o Alisson nesse projeto? O Alisson era o capitão do projeto. Por quê? Porque ele era o cara que chegava primeiro, que quando a gente brigava, né, tipo assim, chamava a atenção de algum garoto porque, sei lá, tava brigando muito, tava fazendo falta muito violenta, machucando os colegas, a gente tentava fazer ali um processo de mediação, ele, né, ajudava a conversar com a molecada, isso era uma parada que me marcou muito. Ele pegava os coletes, o Paulista arrumou os coletes para a gente usar nesse projeto, pegava os coletes por conta própria, levava para casa, pedia a mãe dele para lavar e trazia os coletes limpos todo dia que a gente se reunia para jogar. Ou seja, era um jovem, um garoto super proativo. E toda vez que eu estava no Morro do Palácio e ele estava lá e ele me encontrava, ele me perguntava quando que vai ter Copeca de novo, que não sei o quê. Muito bem. Isso foi em 2015. Eu fiquei assim, frequentando assiduamente ali o Morro do Palácio 15, 16, 17. 17 eu me afastei, né? Fiz aquele afastamento de campo para escrever a minha dissertação. E quando eu voltei lá em 2018, depois que eu já tinha defendido, ou na verdade um mês antes de eu defender, o Paulista me falou que queria me mostrar uma coisa. Falou assim, pô, vem cá, quero, né, ver se você me ajuda a dar uma dura no moleque e tal, não sei o que, não entendi direito. Eu lembro que eu estava no Morro do Palácio, até porque era despedida do Ismael. O Ismael foi um colega, foi orientando de mestrado do professor Pedro também, que escreveu a tese de doutorado dele sobre os sons e o barulho no Morro do Palácio. Ele é francês, ele estava para voltar para a França em junho de 2018, eu defendi no final de junho, isso era início de junho, e eu fui lá para me despedir do Ismael, e aí o Paulista, com aquele jeitão dele de liderança, né, ele zoa muito a molecada, é o jeito dele de interagir com os garotos,
ele veio e falou, vem cá, que eu quero te mostrar o moleque e tal, não sei o que, falou assim, meio brincando, eu não entendi muito bem, tava ali, né, já tinha uns 6, 7 meses que eu não ia lá, e aí o Alisson estava no tráfico. E eu percebi, e ele falou, me mostrou, Deus lá, olha lá, Igor, olha só, o Alisson agora virou bandidão, tal, tava com uma arma grande na mão, e tal, aquilo me apertou o coração, assim, eu fiquei, caraca, brother, como assim? E fiquei, tipo, pensando sobre aquilo, né? E aí troquei uma ideia, assim, com ele, perguntei, ele falou umas palavras de ordem, assim, lá do tráfico, e aí o Paulista ficou zoando ele, já foi pra guerra, não sei o que o Paulista fala muito, faz muito essa coisa de dar uma zoada, como uma estratégia meio de constranger alguns garotos. Isso eu já vi funcionar com outros garotos, assim, de tipo, essa zoação acabar se transformando num motivo de saída desse envolvimento, tá? E aí eu percebi que o Alisson ficou claramente constrangido com o fato de eu estar vendo ele ali no tráfico, porque ele sabia que eu tinha uma admiração por ele também muito grande, que eu brincava com ele, pô, você vai estudar aqui na faculdade de Direito e tal, não sei o quê. Mas, assim, eu fiquei, pô, não vou me meter na vida do moleque, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com o professor Lobão, né? Eu falei assim, olha, tipo, é a vida dele, é o contexto de vida dele. Se eu não tenho como dar conta da vida dele por completo, e eu não tenho, eu não vou ficar interferindo arbitrariamente na vida dele, né? Mas troquei uma ideia assim com ele, perguntei, e aí, como é que tá? E tal, não sei o quê. Acho que a gente falou alguma coisa de escola, perguntei se ainda estava estudando, se não estava. Só que aí eu vi que ele ficou claramente constrangido, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Mas aí estava naquela coisa de defendi no final de junho. Pouco tempo depois da minha defesa, eu tinha uma viagem marcada, que uma prima minha ia casar fora do país, eu fui para o casamento da minha prima. Depois que eu voltei do casamento da minha prima, meu pai ficou com câncer, eu fiquei uns 2, 3 meses com ele no hospital, meu pai veio a falecer ele mais ou menos em dezembro de 2018. Então eu fiquei... Beleza, já passei do tempo, né, Pedro? Eu esqueci de marcar aqui, esqueci de pedir para você me avisar. Eu fiquei meio envolvido com essas questões, e aí, quando eu voltei ao Palácio no início de 2019, vieram me contar que o Alisson tinha morrido num confronto com a polícia. E eu fiquei, assim, muito marcado com isso. Então, assim, essa é era aí que eu queria chegar para dizer o seguinte: o que a nossa formação jurídica tem nossa formação jurídica tradicional para oferecer, por exemplo, para esse garoto, para essa situação de conflito, para essa situação de violência. O que eu busquei escrever na minha dissertação foi justamente como o futebol, na minha percepção, pelas copecas, pela Copa das Comunidades que a gente ajudou a organizar, ele foi um elemento essencial ele tem o potencial de servir como um elemento essencial de administração da violência. Não é resolução, como a gente gosta de falar no direito, porque a gente não tem esse poder de resolver o problema da violência ou resolver um conflito, mas ele tem a possibilidade de administrar, ou seja, criar outros interesses, criar atividades que ocupem o tempo desses jovens, criar outros engajamentos, criar outros assuntos, e foi isso que eu percebi ao longo do meu período de pesquisa, da minha dissertação, sobre como que o futebol, a ECO, tinha essa possibilidade. Então, assim, de alguma forma, essa fala que eu queria fazer era isso, era uma homenagem ao Alisson, não como uma autoculpabilização ou qualquer coisa do gênero, porque evidentemente seria muito cruel me culpar qualquer outra pessoa por isso, mas eu acho que a gente, ao invés de atribuir responsabilidades, não, vou usar a palavra mais adequada, culpas individuais, a gente precisa se responsabilizar coletivamente por esse tipo de realidade. E aí é pensar as políticas de segurança pública que nós colocamos em prática no dia de hoje, no Rio de Janeiro, no Morro do Palácio, que, diga-se de passagem, todas as vezes que eu vi pessoas morrerem lá nos 3 anos que eu passei frequentando, fazendo a minha pesquisa, foram vezes em que a polícia fez intervenções no morro, nunca não tiveram mortes com outras intervenções. Aliás, mentira, teve uma vez que era um conflito entre facções, uma vez.
mas as outras vezes que ainda assim é grave, mas, enfim. Então, as políticas de segurança pública que a gente tem colocado em prática, elas servem para lidar com esse tipo de realidade? A formação tradicional de direito que a gente recebe serve para lidar com esse tipo de realidade? O que a gente vai fazer? Vai entrar com uma ação porque esse menino não tem outras possibilidades? Então, era isso que eu queria falar. Eu peço desculpa aí por ter extrapolado o tempo. Eu esqueci realmente de marcar. E, enfim, a gente continua o debate. Tudo bem, obrigado, professor, agradeço. De certa forma, o senhor tocou numa dimensão importante, né? Se o direito ele tem que entender, tem que mudar a sociedade, ele tem que primeiro entender a sociedade, né? De certa forma, não se entende a sociedade se você não faz pesquisa, não vai até ela. Eu agradeço novamente aí pela sua intervenção e eu gostaria agora de passar a palavra para o pesquisador, doutor em Sociologia e Direito, Alexandre Arias, para que ele pudesse agora fazer a sua colocação. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer ao Pedro, primeiro, pelo convite, né? Ao Igor, por, num espaço de tempo tão curto, também ter aceitado, né, participar dessa mesa. O Mauro também pela intermediação. Agradecer a quem está nos assistindo também. E tentar ser bastante objetivo e pontual para a gente terminar em bom tempo, né, e termo, essa mesa, que ela fala, né, sobre o desafio para o tratamento igualitário para as profissões jurídicas. E quando a gente fala em igualdade ou desigualdade, né, não há como não falar em dois autores, que um é professor de todos nós, pelo menos quem é da UF, que é o Roberto Cante de Lima, né, o professor Cante, e, por outro lado, do Roberto da Mata, que são os dois lados da mesma moeda, né? Que a gente pode, quando a gente vai falar em igualdade e desigualdade, né? São dois autores que eu acho que a gente não pode prescindir, né? E no caso do Brasil, ele tem reminiscências históricas aí importantes que podem ajudar a gente a entender até essas questões que o Igor colocou, da formação jurídica, né? E até que ponto ela pode nos ajudar e nos auxiliar. Primeiro, a gente tem que entender qual é o papel das normas, né? Tanto no Brasil, e para ser um pouco antropológico, vamos fazer uma comparação com os Estados Unidos, né? Para fazer, já que eu trouxe o Kant, o professor Kant. Lá nos Estados Unidos, as normas elas são vistas como um consenso, né? Existe uma normalização e elas são vistas como uma garantia das pessoas, né? Elas se veem protegidas. Aqui no Brasil, as normas elas não são bem vistas porque elas são impostas, né? Isso tem a ver com essa sociedade que é hierarquizada aqui no Brasil, né? Então, quando a gente fala numa norma imposta, a gente já cria um problema. A gente cria um problema porque aí já entra o professor da Mata para falar no jeitinho, né? Ou não sabe quem está falando, porque a norma ela não tem um sinal positivo aqui no Brasil. E quando a gente fala em aspectos históricos, a gente tem que voltar lá para a época do Império, né? Desde 1822, para ter um ponto assim de início, em que Dom Pedro, né? Então nós estávamos vivendo uma monarquia absolutista e as normas, então elas não são feitas para ser executadas de forma igualitária, né? Nós temos uma aplicação desigual dessas normas, de acordo com justamente a classe social. Então, quando você fala em diversos códigos de criminais, né, do Império,
eles são feitos para serem aplicados de acordo com a classe social da pessoa. E isso a gente vem enxergando já, então, o que isso tem de reminiscência histórica, né? O que nosso contexto atual ele tem de alguma reminiscência aí histórica. E um marco assim que é importante a gente colocar, que o professor Kant já trabalhou isso, já colocou, é ali em 1871, 1872, quando a gente tem a criação do inquérito e também a divisão entre a segurança pública e o sistema de justiça criminal, e aí entrando mais no nosso tema, né, que é justamente esse tratamento igualitário para as profissões jurídicas, né? Essa divisão, ela não existe, por exemplo, em países como Estados Unidos e França, né, onde você tem o Criminal Justice System e tem lá na França também o sistema de justiça criminal francês. Então, lá todas as instituições, desde da polícia que faz a ronda, passando pela investigação, pelo Ministério Público até o Judiciário, você tem um fluxo. Aqui você não consegue enxergar isso, justamente por conta dessa divisão que é histórica. E ela permanece até os dias de hoje. E já entrando, então, na minha tese, uma parte, pelo menos um capítulo da tese, eu falo, né, nas técnicas de Estado. E aí você tem as técnicas que vão desde uma técnica mais hierárquica até uma política, e aí eu aproveito o gancho do Igor, né, quando ele falou em políticas públicas de segurança, e apontar também a dificuldade que a gente tem de trabalhar isso, né, devido a essa desigualdade, essa divisão que existe entre segurança pública e justiça criminal aqui no Brasil. Quando você tenta fazer ou mobilizar uma política em rede, que é uma coisa moderna, mais consensual, onde aqueles órgãos que participam dessa rede, eles estão trabalhando ali de forma interdependente, todos direcionados para o mesmo objetivo e sem hierarquia, que é um outro ponto, porque tem que ter governança, essa rede ela tem que ter governança. Quando a gente coloca os órgãos que não se entendem fazendo parte de um sistema e que respondem cada um por princípios diferentes, né? Não respondem todos aos mesmos princípios. Fica muito difícil você trabalhar essa política de rede mais moderna, né? Que é uma coisa mais recente. Tem um autor que fala nessas técnicas de Estado, que é o Frankenberg, que é um livro que eu reputo assim, interessante para a gente ter uma ideia, né? Dessa diferença entre hierarquia e essas políticas mais igualitárias, né, de segurança pública, inclusive envolvendo atores novos, né, por identidade, como a comunidade, como a própria Guarda Municipal, mais recentemente, né? Então, aqui no Brasil, você tem sistema de segurança pública, que são as polícias, você tem a polícia rodoviária, você tem as polícias mais recentes, que são as penais, que é o sistema penitenciário, agora é a polícia também. E você tem, de outro lado, o sistema de justiça criminal, que são os órgãos da magistratura, Ministério Público, Defensoria. E por aí a gente começa a tentar costurar a questão que o Igor colocou da formação jurídica, da reprodução do direito. A gente não consegue entender o direito do próprio direito, né? A gente tem que entender o direito a partir de outras, da antropologia, da sociologia, que é o trabalho lá do núcleo, né, de sociologia do direito. Você vai começar a entender o funcionamento das instituições, não a partir dos instrumentos que o direito oferece, mas sim através de outras ferramentas, porque o direito ele não foi feito para ele foi feito para se reproduzir, justamente, né? Então, eu penso que você tentar trabalhar o direito com ferramentas do direito, e aí a importância da própria filosofia, como o Igor colocou, que ele gosta, né, da filosofia,
apesar do nosso programa não estar muito alinhado com essa corrente, né, filosófica, enfim, é mais a sociologia, a antropologia mesmo. Mas, então, para resumir, né, essa questão, e mais uma vez pontuar isso, né, a gente tem uma sociedade que é desigual, é hierárquica, onde as normas não pegam, né? A gente tem aquela coisa da norma não pegar, é porque elas têm um sinal negativo, realmente, né? E isso vem justamente dessa imposição, que ela não é consensual, não é uma coisa normalizada, para usar o termo, né? Lá do Elias, né? Norbert Elias. Não existe essa normalização pelas normas, as pessoas não se veem fazendo parte disso, e aí a gente tem as normas são feitas contra os costumes, e aí tem um ruído, que aí vem o jeitinho, vem a carteirada, vem o sabe o que ele está falando, do professor Roberto da Mata, né? Ao ponto da gente, em determinado momento agora recente, você vê uma carteirada, que essa aí foi inédita, eu nunca tinha visto, numa dessas operações, não sei qual foi, se foi lei seca, um agente abordou um cidadão e a esposa dele, acompanhante, não, ele não é cidadão, não, ele é engenheiro civil. Olha só, ele é engenheiro civil, ele não é cidadão. Porque o cidadão, aqui no Brasil, ele tem um sinal negativo, porque cidadão requer igualdade. E as pessoas não querem ser iguais. Elas carregam aquela questão do império ainda, né? O modo de navegação social do brasileiro, ele é justamente, ele está direcionado para a nobreza. Ele vem, e nós fizemos uma república sem ruptura. Não houve nenhuma guerra, nenhuma revolução, né? Foi uma coisa muito tranquila. E os valores do império, eles permaneceram. As pessoas continuam se identificando com a nobreza, elas não querem ser iguais, né? Aquela questão do cidadão requer igualdade, então as pessoas não querem isso. Uma área VIP, ela é tão disputada por conta disso, né? Bota lá o show, área VIP, o pessoal quer ficar em pé, mesmo que seja em pé, uma área VIP, porque é VIP. Então, são questões que a gente tem que entender para a gente enxergar o porquê que existe, então, essa desigualdade nos operadores do direito. Sobretudo essa questão histórica dessa divisão do inquérito e a questão também dessa repartição entre segurança pública e justiça criminal que existe no Brasil e que não está presente em outros países de origem anglo-saxônica, como na França. Isso não existe. Onde um Estado aqui ele é desigual, hierárquico, representado, né, aquela questão da pirâmide, do paralelepípedo, né, do professor Kant. Então, lá você existe uma igualdade formal e o mercado é que vai desigualar isso, né? Aqui, a desigualdade ela já é jurídica, ela já começa com uma desigualdade jurídica. E o direito ele participa disso tudo, né? A formação jurídica ela participa disso. A reprodução desse sistema nessa formação jurídica. Isso aí são pontos, né, para reflexão. Procurei abordar assim, de forma assim, bastante objetiva, até porque a gente tem que obedecer um tempo, né? Então, eu vou concluir agradecendo aí a participação de todos, agradecendo ao Igor mais uma vez pela disposição e por ter aceitado, né, em tão pouco tempo, participar desse debate e colocar à disposição para esclarecer quaisquer outras questões que possam ter sido suscitadas aí. E eu tentei, da maneira possível, costurar com a posição do Igor aí e me coloco à disposição mais uma vez. Obrigado. Perfeito, Alexandre. Eu que agradecemos a você pela sua colocação e, de certa forma, esse tema que envolve hierarquia, envolve ensino, envolve produção científica, ele realmente mobiliza, né?
parte das pesquisas que acontecem no âmbito da sociedade. De certa forma, faltam 6 minutos para a gente terminar o evento, é um tempo ainda que dá para falar sobre bastante coisa, e isso coloca a questão da pesquisa, né, porque essas pesquisas que os colegas estão colocando, de certa forma, envolve a relação entre o pesquisador com os seus objetos de pesquisa, né? E eu passei por isso quando eu comecei a realizar minha pesquisa, principalmente ficou bastante visível quando o professor Igor fez a colocação dele, que é você começar a interagir com o campo e aquele campo ir se desenvolvendo de outras formas. O professor Igor aí falou sobre a história do rapaz que depois entrou pelo tráfico, né? Acompanhou o colega ali, o rapaz ali que começou como um bom jogador de futebol, participante, e que, de repente, de alguma forma ou de outra, ele foi assediado. A interação, ela se dá dessa forma, porque você talvez tenha sido levado para fazer uma pesquisa do Morro do Palácio, e aquilo ali você começou a aprender sobre a vida daquelas pessoas ali dentro. E eu queria saber como é que fica essa sua interlocução posterior ao término desse seu trabalho com o pessoal do Morro do Palácio, se realmente há mais uma proximidade, ou se há um afastamento, ou se você pretende voltar para um posterior artigo, principalmente dentro dessa perspectiva da segurança pública. Oi, Mauro. Obrigado pela pergunta. Seguinte, sim, eu continuo em contato, né, com vários amigos, acabaram muitos se tornando amigos, né, a coisa não sei se todo mundo que está nos escutando, toda a audiência está familiarizado com isso, mas a questão da pesquisa de campo acaba muitas vezes tomando essa dimensão, né, tem uma dimensão muito afetiva no trabalho que a gente faz, então a gente acaba mesmo fazendo amizades, fazendo relações que permanecem. Atualmente, eu tenho trabalhado, como eu falei, eu acabei escrevendo a dissertação sobre a AECO, né, que é a Associação Esportiva e Cultural das Comunidades, e o campeonato que a gente organizou. Mas eu acabei trabalhando com várias comunidades de Niterói e São Gonçalo, e ultimamente eu tenho trabalhado com a União do Funk de Niterói, que também é uma reunião de várias comunidades de Niterói. Tem 40 comunidades de Niterói, se eu não estou enganado, e eles estão formando uma associação em nome do Baile Funk das Antigas, e é super interessante o trabalho que eles fazem. Eles estão fazendo uma live para quem se interessar por funk das antigas e por esse tipo de movimento. Toda sexta-feira, se eu não me engano, às 6 horas, 5 ou 6 horas, e eles chamam convidados de várias áreas para, tipo assim, dar dicas para os moradores. Eu participei na sexta-feira que antecedeu a eleição, 2 sexta-feiras antes da eleição, para falar sobre as dicas de como ia funcionar a eleição e tudo mais, tipo, o que ia poder fazer, o que não ia poder. E, cara, tinham 12 mil pessoas assistindo a live, assim, para vocês terem uma ideia, tipo, das comunidades de Niterói. Então, é um espaço bem interessante. Eu acabei virando advogado dessa associação para viabilizar o registro deles, porque, e aí eu acho que isso dialoga muito com o que o Alexandre colocou, porque eles contrataram uma contadora para fazer, né, porque o contador faz essa coisa do registro e tal, e ela tinha um convênio com um advogado que simplesmente se recusou a assinar o estatuto porque falou que não queria o nome dele vinculado a nada que tivesse relacionado à favela ou ao funk. E aí eles me procuraram porque me conheciam por causa da ECO. E uma outra coisa que eu queria falar bem rapidinho é o seguinte, não sei se isso ficou claro, mas eu acho que o que tem de mais cruel e mais forte nessa história do Alisson é que ele terminou na situação que ele estava porque ele era proativo. Tem um vídeo naquele programa de entrevista do Lázaro Ramos, que acho que é Espelho, alguma coisa assim, que tá ele e o Criolo conversando num barco. Isso virou meme e tudo mais, né, que ele brinca com o negócio de leite, classe A, classe B, mas tem um momento dessa entrevista que o Criolo vira pro Lázaro e fala assim, você sabe que a gente só tá aqui porque a gente deu errado, porque a gente não teve coragem suficiente. E esse vídeo me lembra demais o Alisson. O Alisson tinha coragem demais, era proativo demais, e por isso a vida dele tomou o caminho que tomou.
do meu ponto de vista, baseado na experiência que eu tive com ele. Mas quais eram as oportunidades que tinham para quem tinha coragem demais e proatividade demais no contexto em que ele vivia? Ô, Igor, eu vou, e Mauro e Alexandre, eu vou ter que pedir para vocês, para a gente encerrar agora, infelizmente, pedir desculpa ao pessoal aí que gostaria de fazer pergunta. As perguntas estão no chat aí, Alexandre, Igor. Nós temos uma outra atividade agora e 1h30 é fatal quando o tempo está cronometrado nessas atividades online. Eu queria agradecer ao Mauro, ao Igor, né, lembrar o Igor aqui, ó. Né, É prêmio pela contribuição na vaquinha coletiva aí, ó. Isso aqui foi minha participação nesse evento. E eu queria agradecer ao Alexandre, né, a você, Igor, e ao Mauro por essa apresentação dessas, né, experiências e já chamar o pessoal para outra sala que já está aberta. Infelizmente, a gente não vai poder fazer perguntas hoje. Eu também queria fazer um agradecimento a você, Pedro. Eu acho Valeu, Mauro. Falar de você porque tem muitos centros de pesquisa que os alunos estão com a vida acadêmica parada. Eu acho que isso é bastante importante. Você, no momento de grande crise, como aconteceu agora, a gente está quase um ano parado aí, você, de uma maneira muito rápida, pensou em como você iria dar continuidade às nossas vidas. Esse evento aqui é um produto disso. Infelizmente, muitos centros de pesquisa não estão tendo a oportunidade de academias fechadas, e você pensou nessa possibilidade de fazer isso, e, de certa forma, trazer um produto aí que interagisse mais a gente com os nossos colegas. Eu não conhecia o professor Igor, e eu gostaria muito de agradecer esse evento e ter participado aqui na condição de mediador. Grande abraço ao Igor, Alexandre, os organizadores aí do evento. Valeu, moçada. Então, vamos passar lá para outra sala que o pessoal já deve estar esperando a gente lá. Obrigado, Alexandre. Pedro. Foi mal, Alexandre. Foi mal, passar, Alexandre. Realmente, só agradecer, principalmente a você, como o Mauro muito bem colocou, né, pela iniciativa, no momento tão difícil, né, reunir um grupo tão seleto de pesquisadores, de profissionais imbuídos, né, da função social da academia. E então é isso. Você, como meu orientador, tanto do mestrado como do doutorado, né, abraçou realmente a causa, né? Eu talvez tenha sido muito rápido e queria ter ido direto para o assunto, né? Acabei não fazendo uma apresentação como deveria ter sido feita, né? Mas, de qualquer forma, fica para uma outra ocasião, porque agora o tempo também já está esgotado. Obrigado aí, Pedro, mais uma vez. Valeu, obrigado, Igor. Obrigado, Mauro. Valeu, moçada. Obrigado a todos. Pedro, só deixar registrado aí, quem quiser encaminhar as perguntas pelo Instagram, eu respondo por lá, tá bom? Valeu, Igor. Só mandar mensagem. Valeu, obrigadão, moçada. Vamos para a outra lá, então. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.